A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 34, que vai nos dizer assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você precisa primeiramente viver o hoje. Viver o agora. Muitas vezes, irmãos, estamos tão inquietos com o amanhã, estamos tão inquietos com aquilo que pode dar errado, com aquilo que ainda vai acontecer e esquecemos de viver o hoje. Através dessa palavra, o Senhor nos chama a aproveitar o dia de hoje, a vivermos as lutas diárias, uma de cada vez. Se fosse, irmãos, para a gente viver todos os problemas de uma vez só, a gente não suportaria. Por isso que Deus nos dá cada dia para a gente vivenciar. O próprio Jesus disse aqui: basta ao dia o seu próprio mal. Por que que você se inquieta trazendo problemas futuros que ainda nem existiram para o teu hoje? Viva o hoje, viva o agora. Muitas vezes estamos tão ansiosos, com tantos medos. Entraram pessoas aqui tão frustradas, tão ansiosas, querendo de Deus uma resposta para o amanhã. E Deus está dizendo: calma, ribiandaramandakaia. Viva o hoje. Declare comigo: eu vou viver o hoje e vou entregar o meu amanhã nas mãos de Deus. Eu vou viver o hoje e vou entregar o meu amanhã nas mãos de Deus. Ficamos tão inquietos com aquilo que foge da nossa alçada. Ficamos tão inquietos com aquilo que foge do nosso controle humano, irmãos. A gente não consegue controlar o nosso amanhã. Nós não conseguimos, irmãos, controlar o que vai acontecer lá. Então, por que se inquietar com isso? Quantas pessoas fizeram planos e disseram: não, amanhã eu faço isso, daqui a um mês vai ser assim, daqui a um ano minha vida vai estar assim. Só que nada aconteceu como a pessoa planejou. Por quê? Porque é Deus que tem o controle. Deus, irmãos, ele não proíbe a gente de fazer planos, mas ele não quer que a gente venha se inquietar. Ele não quer que a gente tenha inquietação futura. Você pode sim planejar, claro. Você pode ter sonhos, ter projetos, mas não deixe isso ficar no seu coração a ponto de te sufocar. A ponto de tentar minar a sua fé, de roubar as suas emoções, de tirar o teu sono, a tua tranquilidade. Deus está cuidando de tudo. Quando você coloca isso no seu coração, você consegue sentir paz. Declare comigo: eu vou ter paz porque o meu Deus cuida de mim. Eu vou ter paz porque o meu Deus cuida de mim. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos deixa claro que o Senhor não desampara os seus filhos, que o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes, que o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos antes mesmo da gente pedir. Então, por que se preocupar com o amanhã? Mas, irmãs, são alguns problemas que eu preciso resolver, algumas lutas que eu não consigo ainda ter êxito, eu não consigo ter vitória. Isso tem me preocupado. Deus está dizendo: entregue nas minhas mãos. Deus está dizendo: descanse em mim. Quantas pessoas, irmãos, não dormem direito mais? Não se alimentam direito, não conseguem ter uma vida proveitosa, sabe? Não conseguem viver um dia de paz porque estão tão ansiosos e tão sobrecarregados com o amanhã. Quando nós nos preocupamos, irmãos, a nossa fé é paralisada. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso o Senhor está dizendo: não deixe a sua fé ser paralisada pelos anseios, pela sua ansiedade. Mas confie que eu estou cuidando de tudo e que nada saiu do meu controle. Declare comigo: Deus está cuidando de tudo. Eu só preciso confiar. Deus está cuidando de tudo, eu só preciso confiar. Deus está cuidando de você, do que você vai comer. Deus está cuidando do que você vai vestir. Deus está cuidando do que você vai calçar. Deus está cuidando, irmãos, daquilo que, humanamente falando, saiu do seu controle. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Criador e nós somos a criação dele. Ou seja, o Criador, ele cuida da criação.
Deus está dizendo, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu cuido da sua saúde. Porque por mais inquietos que a gente esteja, a gente não pode fazer nada, irmãos. A inquietude não transforma o nosso casamento. A inquietude não paga as nossas dívidas. O que nós precisamos fazer é ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é confiar em Deus, é saber que Deus está cuidando de tudo. Por mais que você esteja ansiosa, por mais que você esteja preocupado, diz o Senhor, Ele tem cuidado de você. Quantas pessoas não estão vivendo agora, irmãos? No versículo de número 32, o Senhor diz pra gente que a gente não deve se preocupar, que a gente deve confiar nele, que a gente não deve se igualar aos gentios, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor sabe daquilo que a gente precisa. Quem fica buscando o tempo todo, irmãos, se preocupar com as necessidades são os gentios. São aqueles que não conhecem verdadeiramente o Senhor. São aqueles que não são chamados filhos de Deus, aqueles que ainda não têm. Irmãos, a fé que nós temos, a fé consegue nos deixar despreocupados quando nós damos lugar a ela. A fé consegue fazer a gente ver o sobrenatural, mesmo e antes dele acontecer, porque isso é fé. O Senhor diz para você, não se preocupe, não se inquiete, eu cuidei do meu povo quando eles estavam peregrinando no deserto. Eu cuidei do meu povo quando eles estavam dentro do Egito, canto. Eu cuidei do meu povo inúmeras vezes em tempos de fome, de escassez. E eu continuo cuidando, você só precisa confiar. Você só precisa colocar na tua mente que Deus está no controle. Respirar fundo. Porque se você continuar com ansiedade, com excesso de futuro, você vai acabar adoecendo. E quem está doente não consegue resolver nada, irmãos. Só acarreta para si mais um problema. O Senhor diz para você, quando você confiar em mim, você vai ver o quão leve os seus dias serão. Deus quer dar para pessoas aqui leveza de vida. Porque tem gente que está vivendo o peso de carregar fardos pesados que Deus não mandou você carregar. Porque a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu anseio com o amanhã está fazendo você carregar aquilo que não é teu. Porque o amanhã não te pertence. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Imagine no nosso amanhã. Versículo de número 27 vai nos dizer: qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós, irmãos, por mais que a gente esteja ansioso, pode acrescentar um minuto ou um segundo à vida? Você pode fazer isso? Por mais que o ser humano tenha dinheiro, por mais que o ser humano esteja no melhor hospital, tenha os melhores tratamentos, se Deus disser que é o dia, que é o minuto, que é o segundo, acabou, irmãos. Ninguém pode acrescentar nada, nenhum minuto, nenhum segundo. Sabe o que é isso? Nós não temos o controle de nada. O controle está nas mãos dele. E hoje ele nos ensina a confiar. E hoje ele está nos instruindo e dizendo: confie em mim, não se inquiete com seu amanhã, porque eu estou cuidando de tudo. Aleluia. Deus está cuidando de você. Declare comigo: eu vou ter paz a partir de agora, porque Deus está cuidando de mim. Eu vou ter paz a partir de agora, porque Deus está cuidando de mim. Uns quantos estão agitados, não têm paz. Não tem paz para conversar, não consegue, sabe, vive nervoso, com nervos à flor da pele. Não tem mais um tempo com a sua família. Não consegue mais conversar com os amigos. Não consegue mais congregar, não consegue mais ter paz, não consegue dormir tranquilo, se alimentar por causa da ansiedade. E o Senhor, através dessa palavra, diz para você: confia em mim. Eu quero tirar esse fardo pesado que está sobre os teus ombros. Eu quero que você entenda que eu estou cuidando de tudo.
Não se inquiete com o seu amanhã. Faça planos, mas confie que eu estou cuidando. Confie que a decisão provém de mim. A minha decisão é melhor do que a tua. Tem coisas que ainda não aconteceram na tua vida, que pode ser Deus provando a sua fé, meu irmão e minha irmã. E é nesses momentos que você coloca a sua confiança no Senhor. É nesse momento que você mostra para o Senhor que você confia nele, que você sabe que ele está inteiramente no controle de todas as coisas e que ele não te desampara. E que ele não te deixa, porque o Senhor cuida, irmãos. O Senhor cuida dos alimentos que a gente precisa. O Senhor cuida das vestes. O Senhor cuida das necessidades, porque ele nos criou, ele é o nosso Criador. E ele mesmo cuida de nós. Através dessa palavra, o Senhor hoje te convida a colocar os teus anseios nas mãos dele. O Senhor hoje te convida a confiar inteiramente no Senhor. Salmos 37, 25 vai nos dizer assim, ó: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista Davi, ele estava aqui afirmando que Deus cuida, que ele já tinha sido moço e que aqui ele já era velho, mas que ele nunca tinha visto Deus desamparar o justo. O Senhor disse para você: eu não desamparo aqueles que confiam em mim, aqueles que aguardam na minha resposta. Aqueles que sabem que fugiu do controle dele, do controle dela, dos homens, mas não fugiu do meu. Coloque a sua fé e tire o medo. Coloque a sua confiança e tire a preocupação. Respire fundo, acalme a sua mente, acalme a sua alma, porque você não resolve nada. Você não pode fazer nada, somente Deus é quem pode fazer no teu amanhã. Por mais que você faça planos hoje, amanhã tudo pode mudar. Daqui a 1 minuto, tudo na sua vida pode mudar. Nós não sabemos, irmãos, o que nos aguarda, porque tudo está nas mãos do Senhor, no controle dele. E eu vejo que propositalmente Deus permite que a gente não saiba do amanhã para a gente aprender a confiar. Declare comigo: eu vou confiar no meu Deus. Eu vou confiar no meu Deus. Quando você confia no Senhor, você consegue, meu irmão e minha irmã, ter paz. Busque a presença do Senhor em primeiro lugar. Não busque a tua ansiedade, aquilo que tem te causado medo, não. Mas busque a presença. Se encha da presença do Senhor, sabe? Busque a Deus, que você vai sentir que fardos pesados sairão de você. Você vai compreender que Deus está cuidando de tudo. Você vai compreender que é Deus quem guia seus passos. Que é Deus quem cuida da sua saúde. Que é Deus quem acrescenta anos de vida à tua vida. E que é Deus quem dará a última palavra na tua história. Irmãos, todo o controle está nas mãos de Deus. Tudo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos não está no nosso amanhã, mas está no nosso Deus. Ao invés de estar buscando o amanhã, busque ao Senhor. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O alimento, as vestes, mais dias de vida, saúde, tudo isso é acrescentado para nós quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Quando nós confiamos no Senhor inteiramente. O salmista Davi vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. É uma palavra, irmãos, que as pessoas, elas não querem nem ouvir falar. Paciência, sabe por quê? Porque elas querem as coisas para logo. Estão acostumadas, irmãos, a querer as coisas para já. E por isso, quando elas não acontecem na hora, muita gente desiste. E por isso, quando as respostas não acontecem instantaneamente, muita gente retrocede, muita gente não quer mais saber de seguir ao Senhor, não sabendo que
Nós precisamos depositar a confiança em Deus, porque no tempo dele, ele age por nós. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Não é na minha hora e nem é na sua, mas é na do Senhor. E ele cuida daqueles que confiam nele. Declare comigo: eu sei que Deus está cuidando de mim porque eu confio nele. Eu sei que Deus está cuidando de mim porque eu confio nele. Viva hoje. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vivo hoje. Vivo agora, seja feliz agora, ame agora. Entregue tudo nas mãos de Deus agora e confie que Deus está cuidando de tudo, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Viva cada dia de uma vez. Talvez está pesado porque você está querendo viver tudo de uma vez só. Talvez está pesado porque você quer fazer tudo de uma vez só. Lembre-se que o Criador, Deus perfeito, grande, todo-poderoso, que poderia criar tudo que ele criou em 6 dias, ele poderia ter criado tudo de uma vez só, mas ele preferiu criar em 6 dias. E no 7º, a Bíblia diz que ele descansou. Nem Deus, irmãos, criou tudo de uma vez só. Por que você quer resolver tudo de uma vez só? Por que você quer que tudo seja resolvido na sua hora, no seu momento, do seu jeito? Não é assim. Deus nos ensina a confiarmos nele, a esperarmos na resposta dele. Quando nós esperamos, ele escuta o nosso clamor. Ele atende a nossa súplica. As coisas não são da nossa forma, mas é da forma que Deus direciona para a nossa vida. Por isso, não se inquiete com o seu amanhã. Deixe Deus cuidar de tudo, porque ele não falha. Deus não tarda, como diz muita gente aí pelo mundo que Deus tarda, mas Deus não tarda e Deus não falha. Ele chega na hora certa, quando ele entende que é necessário ele agir por sua vida. Entregue o seu amanhã nas mãos de Deus. Vai respirar, vai se alimentar, vai cuidar do hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos mostrar, Pai, que muitas vezes estamos ansiosos por nada, meu Deus. Muitas vezes estamos inquietos por aquilo, meu Pai, que a gente não pode resolver e não adianta estarmos assim. O que importa, meu Deus amado, é a gente confiar em Ti, a gente entregar os nossos dias, medos, ansiedades, meu Deus, preocupações nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é que cuida de nós. Ah, Pai, obrigada por nos lembrar que por mais ansiosos que a gente esteja, a gente não pode acrescentar nenhum minuto, nenhum segundo à nossa vida, a gente não pode fazer nada. O que nós temos que fazer é confiar em Ti, porque se a gente confiar no Senhor, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai trazer as melhores respostas, o Senhor vai, meu Deus amado, fazer com que as aflições elas venham cessar, o Senhor vai trazer para as nossas vidas aquilo que a gente necessita, mas se a gente confiar, que possamos confiar inteiramente no Senhor, sabendo que não é em vão confiar em Ti, porque o Senhor tem resposta para todos os nossos problemas, Pai. Tira todo fardo pesado, todo jugo, meu Deus amado, que está pesando sobre nós. Toda ansiedade, todo medo, toda frustração, toda insegurança, tudo aquilo que nós estamos carregando que não é pra gente carregar, Senhor. Nós queremos confiar inteiramente no Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Ah, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor dê força aos teus filhos para que eles venham confiar inteiramente no Senhor, sabendo que o Senhor não perde o controle de nada. E que o Senhor, Pai, se inclina para ouvir o clamor daqueles que confiam no Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção,
A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada um venha ser visitado aqui de maneira especial, porque o Senhor conhece as necessidades. Visita o Senhor e glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você, não se inquiete, não se preocupe, porque Deus está cuidando de tudo. Viva hoje, respire, durma, se alimente, porque Deus é que tem o controle da tua vida. O amanhã não pertence a você, mas o amanhã só pertence a Deus. Confie nele, porque aqueles que confiam no Senhor não ficam desamparados, não ficam frustrados, mas Deus cuida nos detalhes daqueles que colocam a confiança nele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.